Oiê! Seja muito bem-vinda ao meu jardim, ao nosso Jardins de Selar. Toda quarta-feira, você já sabe, já coloca um alarme aí, assim que subir ao ar esse episódio, para você receber uma notificação, para você se inscrever no canal, na verdade, para receber uma notificação de quando tem episódio novo. E eu tenho certeza que sempre é muito especial a gente estar aqui junto, é um momento de cuidado com você, para você parar, para você ouvir aquilo que a gente vai trazer de insights, que eu tenho certeza que pode ser aquilo que você esteja precisando, aquela resposta que você tanto busca. Então fica comigo até o final, que eu quero trazer aqui uma contribuição para a sua vida. Toda semana a gente tem convidados que vêm aqui nesse programa e sempre pensando em fazermos uma pausa estratégica. Então, você que está aí, pega a sua água, o seu café, o seu chá, para que possamos aqui deixar nossa mente mais descansada, nosso coração mais desacelerado, para que a gente possa absorver toda a troca que a gente vai ter aqui hoje, tá bom? Então você já sabe, compartilha esse vídeo e deixa aqui nos comentários o que você mais gostou desse episódio, assim que você assistiu, o que mais falou com você. A sua opinião é muito importante para mim, tá bom? Eu estava aqui pensando, né? Eu estou numa bateria de gravações com convidados incríveis e eu tenho um convite para te fazer. Mas surgiu uma extensão dos Jardins de Selar, que é o Selar Moms Club. Fabi, o que é o Selar Moms Club? Já tem um tempo, Deus vem me chamando para falar, tem um lugar só nosso para falar sobre maternidade. Mas o que acontecia? Na minha vida eu não enxergava que o meu maternar não tinha nada demais nele, porque eu sou uma pessoa muito prática, eu não sou aquela mãe que está o tempo todo ali com um filho, babando. Pelo contrário, eu tenho diversas outras atividades na minha vida. Apesar de ter os 4 filhos, que são sim a minha prioridade, eu exerço outras funções, como esposa, como empresária, como filha, como mentora. Então eu não enxergava esse lado do maternário. E todas as minhas amigas, as pessoas que convivem comigo, elas falam: Fabi, para você a maternidade é muito leve. E eu falei: não, de verdade, a maternidade é o maior sonho que eu já realizei na minha vida, né? Se eu perguntar para Fabiana pequenininha o que ela queria ser quando ela crescesse, era mãe, né? Esse é o maior sonho da minha vida. E eu olho para os meus filhos e eu agradeço sempre pela vida deles, mas de fato eles nunca me paralisaram, eles sempre fizeram com que eu avançasse mais, tivesse mais coragem, realizasse mais, eles são minha grande inspiração. E aí eu vim recebendo, né, mensagem de Deus me orientando a criar esse lugar para mulheres, para de certa forma eu poder compartilhar aquilo que eu vivo dentro da minha casa, num ambiente, e por isso que surgiu uma extensão desse podcast, que é o Selar Moms Club. O que é o Selar Moms Club, Fabi? São encontros que acontecem no Zoom, dentro de uma comunidade. A gente tem um grupo de WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição o grupo de WhatsApp, senão você vai lá no Instagram do Jardins de Selar, no link da bio vai ter o Selar Moms Club, você entra no grupo de WhatsApp, tá? Quando você entrar nesse grupo, os links dos nossos encontros online eu sempre compartilho dentro desse grupo. Dentro dessa comunidade, uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. Por enquanto, em breve a gente vai ter toda semana. Mas por enquanto, às 5h30 da manhã aqui de Orlando, às 6h30 da manhã do Brasil, nós temos uma horinha de encontro fechado no Zoom para falarmos sobre maternidade, o quê? À luz da Bíblia. Além de eu trazer aquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia com os meus filhos para compartilhar com vocês, nessa fase que eu estou vivendo, a gente também medita na palavra. A gente escuta o que a palavra quer nos dizer naquele momento. Seja uma mensagem para mim, para você, para quem estiver na comunidade, a gente vai ouvir o que Deus vai falar através da Bíblia. Então é sempre muito importante você vir para esse lugar pensando que você vai estar ali orando pelos seus filhos, é um momento de pausa para a gente se colocar nesse lugar de mãe, mas mais do que isso, a gente não está criando os nossos filhos para o mundo, nós criamos os nossos filhos para ser imagem e semelhança de Cristo. E para isso a gente precisa estar posicionado na nossa maternidade, no nosso maternar. E o meu convite para você é: vem fazer parte do Selar Moms Club. Fabi, eu não sou mãe ainda, eu quero me tornar mãe, estou aqui assistindo esse podcast, posso estar no grupo? Deve. Não é somente para você que é mãe hoje, para você que deseja ser mãe, para você que quer gerar novos projetos, novos sonhos. A gente fala ali sobre o maternar, sim, mas sobre essa geração. Nós mulheres somos frutíferas e estamos ali para nesse ambiente de crescimento, para gerar. Então você é super bem-vinda. Entra nesse grupo, que lá você vai ter o link
dos nossos encontros no Zoom. Os encontros não ficam gravados, então se você quiser participar tem que estar ao vivo com a gente, é 1 horinha e vai ser incrível. E essa última quarta-feira, eu pedi para Deus uma palavra, eu falei, Deus, o que eu vou trazer, né? Eu não fico muito tempo criando para o Selah Moms Club, como é muito inspiracional por Deus, como foi Ele que me entregou esse projeto, eu deixo o Espírito fluir. Então, normalmente, ou é o que eu estou vivendo dentro da minha casa, que eu estou compartilhando ali um aprendizado, né? Algo que a gente vivenciou, ou Deus me revela algo na palavra. E nessa última semana do nosso encontro, foi muito lindo que Deus me mostrou algumas mulheres da Bíblia no momento que Moisés nasce, né? Então a gente vai ali para o livro de Êxodo primeiro, a gente vai ver um momento que o povo, né? Ele estava crescendo muito ali, o povo de Israel, e os egípcios, eles o faraó ficou muito incomodado com esse crescimento, ele queria armar um plano ali, né? Para exterminar, né? Ele ficou com medo de se houvesse alguma guerra, eles estivessem lá em grande número e pudessem ali vencer, né, o povo os egípcios. E naquele momento, o que o faraó ordena? Ele vê que castigando as pessoas que trabalhavam ali, que serviam, ele, mesmo assim eles continuavam crescendo. Então ele ordena as parteiras, que eram hebreias na época, que faziam os partos, a elas matarem os bebês no momento que eram homens, no momento do nascimento. Então, ele ordena, né, até a gente tem ali 2 mulheres que são citadas na Bíblia, e ele ordena que elas matem, que se fosse menina, poderia viver, e se fosse menino, elas não poderiam permitir viver. Só que elas, o que acontece? Elas eram mais do que ser devotas ao que o faraó falava, elas eram devotas a Deus, elas sabiam que elas prestavam contas a Deus. Então, elas criavam ali, de forma, estou bem resumindo a história, né, de forma que elas se atrasassem muitas vezes para o parto e que elas chegassem lá e esse bebê já tivesse nascido e elas não precisassem ter esse ato, né? Porque elas não teriam essa coragem de matar esses bebês, se no caso de ser meninos. E aí o faraó, ele percebe que não tem jeito, se eles continuarem assim com as parteiras, a população continuaria crescendo, então ele ordena, naquela época, que todos os bebês meninos fossem mortos, porque ele tinha medo dessa população crescer. E nesse momento nasce Moisés, Joquebede, que é a mãe de Moisés, ela tem 2 filhos, já aí nasce Moisés, ela consegue ficar ali 3 meses com esse bebê, e a gente trouxe ali muitas reflexões, né, porque naquela época não existia ultrassom, naquela época a mulher estava grávida, ela não sabia se ia ser menino, se ia ser menina, ela sabia que se fosse menino, os guardas poderiam vir e matar aquele bebê, então imagina o que passava na mente dessa mulher, e ela teve ali Moisés. E aí a gente vem para uma pequena reflexão que eu quero ter com vocês, né? Às vezes a gente escuta muitas mulheres falando, essa não é a hora certa de ser mãe, essa não é a hora certa de ter mais um filho, essa não é a hora certa, não, mas quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. A real é que a gente pode olhar lá na Bíblia, já há quantos milhares de anos atrás, quando é o tempo certo para você gerar. O tempo certo é hoje e é agora. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, então o momento ideal é sempre o hoje. A Bíblia, ela já nos ordena para a gente se multiplicar. Então isso já é um mandamento de Deus, já é o certo. O que você vai fazer com esse mandamento, você sabe sobre a sua vida, mas esperar a ocasião especial, a ocasião certa, é a gente depender de um futuro que talvez não chegue. Então, nesse momento onde as situações não eram favoráveis, né, onde existia ali uma ordem para matar os bebês meninos, mesmo assim, Joquebede tem um filho. E esse filho era uma promessa, olha só, que mudaria a nossa vida. Né? E naquele momento que ela tem Moisés, ela consegue esconder ele por 3 meses em casa, até que ela entende que chega um momento que ela não pode mais esconder esse filho. E os bebês, né, quando eles matavam os bebês, eles jogavam os bebês no rio Nilo. E naquele momento, Joquebede usa o que ela tem em mãos para construir um cesto, né? Então ela usa ali as plantas que ela tinha, acho que é o piche que ela tinha ali para construir, para vedar esse cesto. E eu fico imaginando, né? Imagina para uma mãe, você, um bebezinho de 3 meses, você ter que se separar dele, colocar ele dentro de um cesto, colocar ele no rio, né? Ao invés de, com medo de que matassem o seu filho afogado, colocar ele no rio para que ele tivesse uma oportunidade de viver, para que ele tivesse a chance de permanecer vivo. E ela faz isso, né? Foge ali, coloca Moisés e entrega ele no rio Nilo. E naquele momento a irmã Miriam de Moisés vai
seguindo ali aquele cesto, até que a filha do faraó encontra aquele bebê, escuta aquele bebê chorando, que deve ter sido, assim, eu fico imaginando isso, gente, pra gente que é mãe, a gente fica agoniada, né, só de imaginar. E ela acha aquele bebezinho ali e ela fala: eu vou cuidar deste bebê. E aí a irmã, né, vem, a gente viu o posicionamento das parteiras ali seguindo a Deus, o posicionamento de Joquebede de salvar ali o seu filho, de usar o que ela tinha em mãos, ela não precisou buscar nenhuma artimanha, o que ela tinha ali foi o que ela usou, né? A estratégia que Deus deu para ela foi essa, de usar o que ela tinha para poder salvar esse filho. E aí fica uma outra lição para você. Às vezes a gente fala, quando eu tiver isso, não, não. Se Deus vai te usar para algo, pede para Ele te apresentar as estratégias que vêm do céu e Ele vai usar o que você tem nas mãos. Ele vai usar as condições que você tem para te livrar da onde você está. E ela usou ali do que ela tinha em mãos para criar esse cesto e salvou a vida de Moisés. E a gente vê aí na história tudo que ele realizou. E a irmã, agora nesse momento, né, depois que a filha de Faraó tira Moisés do rio, a irmã de Moisés, ela aponta que existe uma mulher que ela conhece que poderia amamentar este bebê. E é tão lindo, né, a gente olhar isso, porque ela manda chamar Joquebede, que ela não sabe que é a mãe real de Moisés, e ela fala: leva essa criança, amamente ela, e quando ela tiver já desmamada, você traz ela de volta, que ela vai ser meu filho. Então, nesse momento, por conta do posicionamento dessa menina, às vezes a gente tem medo de falar, medo de se posicionar, e olha só, né, essa menina sem medo nenhum de falar ali, de levar a mensagem, de se posicionar e, de certa forma, proteger o irmão e protegeu a mãe, né, por conta do posicionamento dela. E ela leva esse bebê e o tempo que ela amamenta ele é um tempo de passar princípios, valores, ensinamentos. Eu fico imaginando as histórias que ela poderia contar sobre o povo hebreu daquela época, naquela região, sobre quem era Deus, né, e depois ela leva Moisés para viver esse tempo no Egito, e ali a gente parou a leitura, mas a gente já sabe que Moisés vai viver 40 anos ali aprendendo, né? A gente sabe que a cultura egípcia ali é de muitos ensinamentos, então tudo que ele aprendeu, tudo que ele se formou, depois de 40 anos, depois que ele sai do Egito, vai para o deserto, vai se casar e vive com seu sogro mais 40 anos até vir viver o seu chamado, que era o chamado de livrar o povo do Egito, libertar o povo do Egito. E a gente vê como foi lindo toda a transição dele, Deus se apresentando para ele de diferentes formas, né, do seu rosto brilhar, da sarça, enfim, tudo que aconteceu na história de Moisés, que foi maravilhoso, aconteceu porque a sua mãe se posicionou e teve coragem de colocar ele no cesto e acreditou até o final que existia uma oportunidade do seu filho sair vivo. Ela não entregou o seu filho, ela não temeu. Até o último momento, ela escondeu aquele filho por 3 meses e entregou ele no Rio Nilo para que ele tivesse uma oportunidade. Ela sabia no Deus que ela cria, ela sabia que aquilo já era uma estratégia dos céus para que ela pudesse ter o seu filho salvo. E esse filho, ela acreditou até o fim que era um filho de promessas de Deus. E se ele tinha a promessa de Deus, Deus iria guardá-lo. E assim foi. Moisés foi um grande homem. Até hoje nós falamos sobre ele, sobre essa libertação e sobre tantos feitos, porque essa mulher se posicionou. E aí a minha pergunta para você é: como você tem se posicionado? Você tem olhado para os seus filhos crendo que eles são uma promessa para essa geração? Você tem se posicionado olhando e entendendo que seus filhos não são seus e nem do mundo? Que você está aqui como uma mordomo, como você, na mordomia, servindo a Deus, cuidando dos filhos de Deus enquanto eles estão aqui na terra. Quando a gente muda o nosso pensamento e a gente olha para o nosso maternar com essa visão, fica muito mais leve, porque a gente entende que a gente vai prestar conta para Deus, a gente entende que nós temos que fazer a nossa parte, mas nós entendemos que o filho também é dele, que o filho é dele, e ele nos presenteou com essa criança para que possamos amar, pudéssemos ensinar, pudéssemos semear, encaminhar, trazer direção, trazer amor, mostrar, ensinar a dependência, passar os valores ali cristãos para essa criança, e é para isso que nós somos chamados. Às vezes a gente vê na maternidade a pressa, a aceleração, e tem que tomar banho, tem que escovar o dente, a gente sabe como é a demanda de mãe, mas será que a gente está parando intencionalmente para criar memórias para os nossos filhos? Será que estamos parando intencionalmente para implementar valores? Será que estamos parando intencionalmente para fazer com que essa criança
cresça, se multiplique, para que ela lidere nações, para que seja um profeta das nações, para que seja grande líder, para que domine os 7 montes. Então esse é o nosso chamado. E o Jardins de Selá, Moms Club, é exatamente para isso, para que a gente possa, dentro, à luz da Bíblia, aprender com aquelas mulheres e com aquela palavra que Deus já revelou sobre como a gente pode ser uma mulher bem posicionada para esse tempo, para nossa casa, para nossa família, para essa nação e para as próximas gerações. Então, entra no link ou comenta aqui, deixa no comentário, pede para o meu time te chamar, vai lá me chamar também no Instagram. Eu te mando o link do Selá Moms Club para você não perder tempo, tá junto com a gente. Hoje foi só uma palhinha de tudo que a gente tem dentro dessa comunidade e eu tenho certeza que vai ser muito especial. Tá bom? Fiquem com Deus, te vejo na próxima quarta-feira. Um beijo. Tchau!